Então, gente, a primeira coisa que eu faço é cortar o isopor, né, que eu uso de base para a cabeça do pop. Nesse tamanho aqui é de 5 centímetros assim, tamanho dele na altura, 6 assim de largura e 4 assim, nessa lateral aqui. Só que isso aqui acaba não importando tanto porque eu vou lixar. Lixo bastante, ele fica bem menor. Até ele ficar nesse formatinho já da cabeça do pop. Deixo ele bem lixadinho e meio os cantinhos arredondados. Então, o primeiro passo é esse aqui, cortar e lixar. Eu não uso molde de silicone por opção própria, nada contra quem usa, tá, gente? Eu uso esse moldezinho de papel só pra eu ter mais ou menos uma base de tamanho que eu peguei na internet, imprimi só pra me ter uma base. Ele tá no tamanho de 11 centímetros, porque como encolhe, né, a massa encolhe, eu acabei tirando ele uma forminha maior, pra quando eu fazer o meu trabalho, ele ficar mais ou menos no tamanho de 10 centímetros. Bom, não é regra deixar no tamanho de 10 centímetros, né? Quem quiser deixar maior ou menor, enfim, cada pessoa faz a seu gosto. Os meus eu costumo deixar essa parte de massa de 10 centímetros, aí quando eu coloco o cabelo, algum acessório, vai pra 11, vai pra 12 centímetros, mas como eu tô dizendo aqui, por opções próprias minhas, né? Eu que decidi fazer assim, eu gosto desse tamanho e acabo fazendo assim. Então, o que eu uso para iniciar isso? Um moldezinho de papel, no tamanho de 11 centímetros, o isopor lixado para poder fazer a cabeça. O único lugar que vai essa estrutura de isopor é na cabeça. O corpinho é puro de massa, eu vou colocar só um arame que mais na frente vocês vão ver como é que eu faço. Pro tom de pele da Anne, eu vou usar o Nápoles rosado, mas qualquer tom que seja, né, que represente a cor de pele branca, né, que é a pele dela, dá super certo. Bom, e aí uma parte muito importante de todo esse processo, gente, é sovar essa massa. Pode sovar com bastante força e por um bom tempinho, tá? Muita vontade para ela ficar no ponto ideal. Vou abrir a massa, eu gosto de fazer tipo assim, uma bolinha e depois um rolinho assim com ela, porque eu acho que facilita, né, na mão. E aí, abrir normal. Massa aberta, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ficou algumas bolinhas aqui. Mas pra mim ela tá ótima, depois eu conserto essas bolhas, eu vou usar ela assim mesmo. E agora eu vou passar uma cola branca no isopor, pra poder colar. Aqui aplicar. Pronto, cola passada, aí eu pego a massa aberta e venho colocando, né? Coloco ele bem aqui no meio, ó. E aí eu vou fechando. Essa hora de fechar tem que ir apertando bem pra não ficar vácuo. Ficar bem apertadinha, bem fechadinha. Porque se ficar vácuo vai criar bolha de ar depois, sabe? Você vem trazendo, não se preocupa nesse momento, pode apertar. Depois a gente vai arrumar. Eu venho trazendo essa massa aqui pra trás. Agora eu pego o rolinho pra ajudar. Venho puxando ela aqui pra trás, o máximo que eu conseguir. E aí eu vou tirar esse excesso de massa aqui. Por isso que eu não costumo pesar massa, porque eu sempre tiro o excesso, então não teria como eu saber a quantidade exata que eu usei. Vou tirar esse excesso aqui agora. Pode tirar com a mão, com alguma ferramenta, o importante é que saia. Aqui, ó, você termina de ajeitar. Assim, vai ajeitando com a ferramenta, com sua mão. Desse jeito. A princípio, ó, fica todo amassado. Fica assim, todo amassado. E agora a gente vai consertar isso daqui. Bom, pra começar a dar forma, o que eu faço é apertar assim na mesa, sabe? Eu vou apertando assim todos os lados da cabeça, pra ir ganhando a forma pra tirar esse amassado que eu fiz também. Vou fazendo isso, mas esse não é bem o segredo, né? Que é só pra ir tomando forma. Vai fazendo até tomar forma, sabe? Não se incomode se sujar, pegar alguma sujeirinha da mesa. Eu limpei a mesa, gente, mas sempre aparece. Depois a gente limpa, sabe? Vai fazendo o que tem que fazer. No final a gente limpa e deixa bem limpinho. Só de prender na mesa, ele já ficou quase o formatinho que eu quero. Só que não tá ainda com acabamento bom. Tá vendo que tá tudo amassado? E aí o que a gente vai fazer? É o segredo. É fazer isso aqui com a mão. Não sei se vocês vão conseguir ver. Pronto, gente. Fazer isso aqui com a mão várias vezes. É igual sovar, sabe? Tem que passar horas alisando assim com a palma da mão. Não passo creme na mão, não passo nada. É só mesmo a palma da mão e a cabeça
do pop. Fazendo esse movimento aqui de, tipo, girar assim. Faz isso muitas, muitas vezes até que a cabeça fique perfeita. Se for deformando, você vai lá, aperta de novo, aperta na mesa e volta a alisar. Eu vou parar um pouquinho aqui, porque se eu vai consumir o vídeo todo, né, se eu ficar aqui. Porque realmente eu passo muito tempo para poder ficar uma cabeça bem lisinha e com qualidade. O segredo é esse. É alisar bastante assim com a palma da mão, por muito tempo, até você ver que não tem mais nenhuma imperfeição, que tá do jeito que você quer. Não tem nada além disso, gente. E aí eu vou continuar fazendo aqui e mostro já pra vocês como é que fica. Pronto, gente, depois de alisar por muito tempo, ela ficou assim. Tá bem lisinha, porém sempre aparece alguma imperfeiçãozinha que eu vou esperar secar, porque ainda tá um pouco úmido. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que a gente corrige essas coisinhas, tá? Aqui, ó, outro rachãozinho. De tanto alisar sempre aparece, tá? Normal. Tá no formatozinho que eu gosto. Então, pra mim já tá bom. Vou deixar secar e depois venho terminar, dar mais uma consertadinha pra ela ficar bem impecável. Bom, enquanto a cabeça seca, eu vou pra parte do corpinho, vou pras perninhas agora. Vou fazer branco porque ela usa tipo uma meia branca, aí eu já faço direto no branco. E é a mesma coisa, né? Salvar bastante pra essa massa ficar no ponto de usar e modelar. Essa parte agora eu vou usar o molde pra poder ver questão de tamanho do corpinho, pra mim não errar. Eu vou pegar um pedacinho de massa assim, pequeno mesmo. E aí eu vou fazer tipo uma tirinha assim. É um ladinho um pouco mais fino, outro ladinho um pouco mais grossinho, pra poder fazer o pezinho. Mais ou menos assim. Acho que dá pra ver. E aí eu vou vir com qualquer ferramenta, eu vou fazer duas marcações. Uma aqui, que é pro pé. E outra aqui, quase pertinho, que é pra fazer a parte da perninha. Como eu ainda vou estirar essa massa, ela vai aumentar de tamanho, né? Então aqui é só pra não ter uma noção. Aqui agora eu vou com o dedo, né? Fazendo esse movimento assim, ó, de girar, pra poder fazendo a perninha dela, a parte aqui da panturrilha. Só assim, coisinha bem básica. Vou ajeitar um pouquinho aqui também. E aí, vem a parte do pezinho. Deixei ele aqui apoiado na mesa e eu venho com o dedo, ó, pra poder moldar esse pezinho. Fazer tipo esse... Aqui o calcanhar, tá vendo? Só fazer esse clique com o dedo que já deu uma moldadinha no pé. Aí agora eu dou tipo uma quebradinha nele assim, ó, pra poder o pé ficar no formato, tá vendo? Com esses dois dedos assim. E a gente vai ajeitando com a mão, bem devagarzinho, com muito carinho, pra poder ir dando certo. Vou ajeitar mais. Ajeitando, sabe, gente, com a mão. Aqui você já escolhe o lado que quer. O pé, vou dar uma... Tipo assim, pra fazer esse movimento de pezinho. Você pode vir com a ferramenta aqui também, ó, marcar o calcanhar melhor. E aí vai ajeitando com a mão, não tem muito segredo não. Aí pra fazer o joelho eu só vou subindo um pouquinho de massa assim, ó. Qualquer ferramenta dá certo, tô usando uma agulha de crochê. Linha, olha, agulha, gente. Vai ajeitando assim, 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 puxando pra cima. Depois ajeita com o dedo. Aí nessa parte aqui que eu vou medir, sabe, pra ver onde eu vou cortar. Boto assim, mais ou menos no molde, só pra ver mais ou menos a altura que eu vou cortar aqui, ó. Aqui pra cima eu vou fazer a parte do tronco dela, né? Então eu vou cortar aqui. Aí eu corto, já fico com a perninha assim. Aí você ajeita aqui também, pra dar um encaixe bem direitinho, assim. Mas aí, ó, já tem uma perninha. Pode afinar mais, enfim, vai ajeitando, vendo de acordo com o que você achar que precisa arrumar, vai arrumando, né? Sempre que com cuidado, porque a massa aqui tá bem molinha, qualquer coisinha já deforma, né? Então, chegou no ponto que você acha que tá bom, já bota ela pra descansar, pra secar, pra não correr o risco de amassar. Aí, essa perna aqui, eu vou querer ela com movimento, né? Então, eu já vou botar ela no movimento que eu quero, né? Eu vou dar só fazer um vinquinho aqui pra facilitar, porque eu vou querer ela um pouquinho assim, um pouquinho dobradinha. Assim, tinha desfocado. Pra quando eu coloco ela vai ficar um pouquinho pra trás, sabe? Eu já coloco na posição que eu quero já pra secar assim. Pronto, fiz a outra perninha, exatamente como eu fiz essa daqui, né, a direita e a esquerda. E aí, a diferença é só porque essa aqui ela vai ficar reta no chão, pezinho reto, e essa aqui eu vou colocar nessa posição. Por isso que eu dei essa entortadinha nela. Tipo fazendo um charmezinho, como se ela estivesse caminhando, sabe? Pra fazer, vai ficar assim. Então, agora eu vou deixar secar as duas e terminar o corpinho.
Agora eu vou fazer a parte do tronquinho. Eu vou fazer tipo uma coisinha assim compridinha, mais ou menos assim. Aí eu vou dar uma achatada aqui e eu achato aqui também, ó. Tá vendo? Já começou a formar o corpinho dela? Achata em cima e achata embaixo. Aí eu vou tirar daqui pra poder ajeitar agora isso daqui. Bom, daqui desse ponto, eu dou tipo uma puxadinha assim com o dedo mesmo, sabe? Essa primeira puxada aqui não precisa ficar perfeito, não. A gente puxa o pescocinho assim com o dedo. Tá vendo? Ficou todo amassado. Aí você pega qualquer ferramenta que seja lisinha, né? E vem, ó, puxando o ombrinho. Aí agora você vai ajeitar aqui o pescoço. Vai fazendo esse acabamento aqui, sabe? Sempre com muita paciência. Alisando bem alisadinho. Ajeitar bem o ombrinho dela pra depois a gente descer pro restante do corpinho. Aqui eu vou puxar um pouco de massa aqui pra baixo, né? Assim, ó. Pra poder vir fazendo a parte do bumbumzinho dela. E afinando a cinturinha também um pouquinho, né? Pode ir puxando sem medo, vai puxando com o dedo mesmo, assim. Depois que bagunçar, a gente vai arrumando. Então, eu vou dar uma puxada boa aqui. Pode pegar a ferramenta também pra ajudar ou marcar. Fazendo esses movimentos. E é isso. Como ela é nessa fase da série, ela é uma criança, eu não vou fazer peito nela não, né? Porque ela era bem magrinha, o corpinho dela não tinha, né? Não vou fazer não, vou pular essa parte. Eu vou só modelar um pouquinho a parte aqui do busto dela, mas sem fazer o peito, sabe? Porque ela não tinha. Então, eu vou só dar uma ajeitada aqui pra ficar mais bonitinho. Descendo essa massa aqui de cima, aqui pra baixo, como se fosse fazer o peito. Mas aqui eu vou só amassar por cima. Ajeite de novo o pescoço, né? Porque eu já tô bagunçando em cima. Aí você vai ajeitando toda a paciência desse mundo. Ajeita a parte do braço aqui também. E aí eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Tipo como se fosse a clavícula dela aqui. Acho que é clavícula, né, gente? Nem sei. Tô ruim de anatomia. Pega o pincel, dá uma puxadinha assim, só pra fazer um charmezinho, sabe? Que esse aqui vai até tampar com a roupinha, mas eu gosto sempre de fazer. Quando aparece na roupa, já fica um charmezinho. E a cinturinha eu vou afinar mais. Vou até afinar assim, ó, girando. Porque eu quero ela com a cintura mais fininha. Ainda vai roupa por cima, né? Então, quanto mais fininho tiver, melhor. Porque vai adicionar camada ainda, então vai aumentar. Então, pode deixar ela bem magrinha. E aí, eu vou marcando assim na mesa. Posso virar também e marcar assim pra puxar mais o bumbum dela. Pra ficar um corpinho bem bonitinho, né? E aí, depois que eu fiz essa parte aqui, aí eu pego o molde mais uma vez. Coloco em cima do molde, né? Pra eu ver mais ou menos o tamanho. Pego qualquer ferramenta que sirva pra cortar. E aqui eu vou cortar o encaixe da perna. No movimento que eu cortei a perna, sabe? Esse movimentinho assim. Acho que eu cortei demais. Peraí. Tipo assim, nesse movimentinho. Que é pra perninha vir encaixar aqui. E aí eu venho arrumando também essa partezinha aqui. Onde vai encaixar a perna pra ficar tudo bem direitinho. Ficar o encaixe bem bonitinho. Furei até um biquinho dela pra ficar com mais cara de corpinho, né? Ó, o importante é que faça esse encaixe aqui, ó. Tá vendo? Encaixe bem perfeitinho. Corpinho afinadinho. Vou pegar aqui outro. Eita, o celular desfocando, minha gente. Vai ficar mais ou menos... Aqui ainda tá mole, tá? Mas vai ficar mais ou menos assim. Agora eu vou fazer... Eu vou fazer o bracinho. Mesma coisa da perna. Faz assim, né? Estiradinho. Uma tirinha. E aí faz as duas marcações. A marcaçãozinha da mão e a marcaçãozinha aqui do cotovelo. Mesma coisinha da perna. E agora eu venho assim, girando também, ó, pra afinar o pulso dela, tá vendo? E aqui a partezinha do cotovelo dela. Aí vai ajeitando. Vai ficar mais ou menos assim, ó.
formatinho de braço. Eu boto assim na mesa também, igual a perna. E aí eu vou fazer esse movimento aqui, ó, pra poder eu achatar aqui essa partezinha da mão dela, pra poder fazer os dedinhos. Aqui eu vou dar só uma ajeitadinha aqui nessa mão, né, puxar mais um pouquinho. Peguei aqui, ó, a agulha pra dar uma afinadinha aqui no pulso dela. E agora eu vou fazer os dedinhos. Cortar assim, ó, o dedão. E cortar aqui. Aí, antes de eu cortar os outros dedos, eu vou logo arrumar isso aqui. Tá vendo? Fazer esse corte assim. Já fica com cara de mão, né? E aí, vem com a ferramenta dando uma ajeitadinha, sabe? Pra ficar bem bonitinho, assim. Não ficar marca de corte, essas coisas. Já vai afundando aqui a palminha da mão, ó. Puxando o dedinho já pra ir ajeitando. A parte do alisa, né? Tem que alisar até ficar bom. Enquanto não ficar bom, não para de alisar. Ainda tá muito feinho. Mais ou menos assim. Tá vendo? Só de alisar um pouquinho já ficou. Já tá com cara de mãozinha, né? Falta agora só cortar. Aqui é a parte de corte, né? Vou cortar aqui bem no meio. Assim. Aí corta no meio do meio. E no outro meio do outro meio. Tipo assim, os dedinhos, né? A câmera desfoca bem na hora, minha gente. Pronto, assim. Eu pego uma ferramentinha de silicone. Ponta de silicone, né? E abro um pouquinho os dedos. Pra poder eu conseguir cortar melhor. Ver se eu consigo aqui. Ó, o dedinho pequenininho aqui, vou cortar ele, tá muito grande. Aí eu vou tirando um pouquinho do excesso, sabe? Pro dedo não ficar muito grosso. Gosto do dedo mais delicadinho, vai tirando o excesso. Mão muito pequenininha, né? Dá muito trabalho de fazer. Tá aqui. Peraí, pronto. Tipo assim, dá uma cortadinha. E aí vem com a ferramenta de novo e vai ajeitando, né? E aí agora eu vou ajeitar só com o dedo, sabe? Vou tentando ajeitar com o dedo assim que eu consigo. E usando também mais a ferramenta pra ir ajeitando. Bem direitinho. Eu venho abrindo mais a palma da mão. Pego outra ferramenta pra puxar aqui e fazer essa marcaçãozinha. Alguns detalhes de mão. Se não quiser fazer, pode deixar uma mão mais simples, né? Porque é a mão tão pequenininha, minha gente. Mas eu gosto de fazer porque eu acho que fica bonitinho. Faz essas marcaçõezinhas de mão, sabe? Que a mão tem. Marquinha do dedo. Eita, marquei no lugar errado. Tá vendo? Como eu erro. Nada que eu alisadinha não tire. Vai ajeitando, vai ajeitando, vai ajeitando. Dá uma viradinha assim. Pra fazer um charme. Vou deixar assim, fazer um charmezinho. Coisinha assim. E agora eu vou voltar a ajeitar aqui, né? Porque vai bagunçando. Você ajeita uma coisa, bagunça outra. E aí você vai posicionando, sabe, a mãozinha de acordo com o que você quer. Pode fechar mais o dedinho. Essa mão aqui, eu vou querer que ela fique abertinha assim, tipo assim. E aí eu vou cortar aqui, né, onde eu vou emendar lá no vestido dela, né, no corpinho dela. Vou cortar aqui uma quantidade. Lembrando que isso aqui ainda diminui, tá? Depois que seca, o bracinho fica minúsculo. E a perna também. E tudo, né? Pronto. Fica mais ou menos assim. Aqui tô ajeitando um pouquinho ela pra poder a mão ficar mais empinadinha assim. Aí eu tô dando uma marcaçãozinha aqui, ó. E puxando assim com a ferramenta pra mão ficar na posição mais empinadinha pra cima. Pra ela ficar tipo assim, ó. Quando eu colocar no corpinho. Que em relação ao corpinho, ela ainda vai diminuir, tá? Então eu posso cortar mais também, mas é só pra vocês terem uma ideia, assim, de como é que eu quero que fique, ó. Mais ou menos assim. Vou ver se ela não diminuir muito, eu vou cortar um pouquinho aqui pra poder encurtar mais.
Não pode ser tão grande. Fiz a outra mãozinha e só coloquei ela nessa posiçãozinha assim, de ficar tipo pra frente do corpinho, assim, que é onde eu vou colocar a borboleta aqui. Fiz do mesmo jeito, só remodelei assim. É fácil colocar na posição. Só ir amassando e ela vai ficando na posição assim que você quer. E pronto, né? Bom, hoje já é o dia seguinte, né? Como vocês podem ver, já tá sequinha o biscuit. Aqui onde eu moro é quente e seco, então seca rápido. Bom, aqui tá perfeito, né? Desse lado tá perfeito, aqui tá perfeito. Só que aqui, ó, rachou de tanto que eu esfreguei na mão, né? Alisando pra poder ficar direitinho. Então a gente vai tampar isso aqui. Aqui foi eu que furei, porque tinha tipo uma bolha de ar, eu furei pra secar. E agora a gente vai tampar. Eu vou passar um pouquinho de cola branca, bem pouquinho. E vou pegar um pedacinho de massa do tom da pele, né, que eu fiz ela. E aí com a ferramenta eu venho enxertando. Eu não vou só lixar aqui porque eu não quero que afunde o biscuit. Quando você lixa, ele dá uma afundada, né? Prefiro fazer assim, depois se precisar eu lixo. E aí você enxerta bem direitinho. E aí pra dar um acabamento melhor nisso aqui, pega um pincel macio, né, com água e alisa bem, até ele ficar bem uniforme, com a pele que já tinha embaixo. Depois, quando secar, se ficar alguma ondulaçãozinha, aí sim eu pego a lixa e passo aqui, se eu achar que é necessário. Mas basicamente é isso, é fazer o enxerto das rachaduras. Bom, e agora que o corpinho também já tá sequinho, eu vou furar isso daqui. Isso aqui é uma broca que eu coloquei num plástico, então uma ferramenta improvisada. Nada demais. Porém, tem furadeiras manuais, né? E aí eu vou só furando, ó. Ainda tá fácil de entrar, porque por dentro ainda tá um pouco mole, ó. Já saiu aqui. Tirar aqui. Furar por aqui. Pronto. Tá furadinho já pra passar o arame. Aí eu vou furar as outras partes também. Aqui eu vou furar do pescoço até sair ali embaixo. Eu só coloco o arame em um lado assim, sabe? Saindo no pescoço. Não coloco nos dois. Opa, caiu. Pronto. Vou botar desse lado, sabe? O arame que sai no corpo todo. Desse outro lado aqui eu vou colocar o arame só pra dar uma encaixada aqui. Então, furo só um pouquinho. Vou usar 2 pedaços de arame, um maior pra sair no pescocinho e outro menor só pra encaixar a perninha. Eu não acho necessário sair os dois no pescoço, né? Mas se a pessoa achar pra ficar mais firme, coloca, né? Eu faço assim, pra me dar certo. Eu vou passar aqui no buraquinho que eu fiz. Cuidado pra não furar a mão, né, gente? Que eu já me furei nessa brincadeira bem aqui. Mas já saiu. Aí eu trago ele aqui pra baixo. Eu não sei a numeração desse arame, gente, porque faz tempo que eu comprei e eu não tenho mais a embalagem, então não sei. Mas ele é bem grossinho assim, firme, mas também não tão grosso, né? Realmente eu não sei a numeração dele, pra falar pra vocês. Eu vou dar uma quebradinha aqui com o alicate só pro encaixe ficar melhor, sabe? Jogar assim um pouquinho pro lado e puxar aqui pra cima. Só uma pequena voltinha, sabe? Pro encaixe ficar melhor no corpinho. Passei ele aqui pelo tronco agora. Tá num ponto bem bom, porque tá conseguindo encaixar. E não tá muito úmido, sabe? Então, pronto, basicamente é isso. Aí aqui eu dou uma viradinha no arame também, porque ele entra um pouco torto, né? Isso aqui, aí aqui eu vou passar um pinguinho de cola instantânea pra colar. Mas antes eu vou logo passar o da outra perninha. Já passei o dessa perna, eu dei uma viradinha no arame também, pra ele não sair, como a cintura dela é fina, pra ele não vazar. Aí eu boto uma gotinha de cola instantânea, porque esse biscoito ele já tá seco, né? E aí eu venho aqui no furinho que eu fiz. Opa, pronto, e colo. Aí como eu quero ele tipo pra trás, eu já boto na posição que eu quero um pouquinho pra trás, assim, ó. Tipo nessa posição de passadinha. Já colo ele assim. E fico esperando secar, depois vou colar o outro lado. Aqui desse outro lado também eu boto uma gotinha de cola instantânea, bem pouquinho pra não vazar. Vou colar o dedo, né? E aí eu venho com a perninha e colo também. Você vai ajeitando, né? Porque ela fica tipo querendo sair do lugar, da posição. Ajeitando assim mais ou menos da forma que você quer que fique. E aí espera secar.
Pronto, ela já secou, coloquei na posição que eu quero. E agora eu vou enxertar aqui, essa parte aqui, e enxertar o bumbumzinho dela, né? Pra poder ficar um corpinho mais bonitinho, né? Passo cola branca pra massa aderir bem. E aí eu venho com essa massinha colocando aqui e levando aqui pra trás, né? Pra fazer o bumbumzinho dela e ficar um corpo mais bonitinho, né? Essa parte aqui seria até opcional, porque como vai a sainha por cima, né? Mas precisa de um bumbumzinho pra dar um volume na saia, né? Então eu já aproveito e já enxerto bonitinho, já pra ficar legal. E aqui é só ir alisando, levando a massa pra cima, pra baixo, até ela ficar bem lisinha, nessa parte do quadril dela. E no bumbum a mesma coisa, né? A gente vai modelar aqui o bumbumzinho dela e fazer do outro lado também. Mesma coisa. E aí aqui quando tiver bem alisadinho, sabe? No ponto que você acha que já tá bom, já tá no formato. Se tiver muita massa, tira, né? Excesso de massa vai tirando. Aí você vai vir com o pincel macio, né? Pincelzinho macio umedecido na água e vai fazer o acabamento alisando também, pra ficar bem perfeitinho. Só que esse aqui eu vou alisar mais. Alisei o máximo que eu consegui e agora eu venho com o pincel alisando mais, né? Tá vendo que esse pincel com água, ele que faz a finalização, né? O acabamento ficar bem perfeito. Você alisa bastante, até ficar com um acabamento bem legal. Qualquer pincel macio, gente, serve, não necessariamente esse aqui. Qualquer pincel macio, você molhou a ponta, já tá servindo. A diferença, né? Já fica bem alisadinho. E agora eu vou fazer outra perna. Pronto, né? Enxertei e alisei o outro lado. E aí fica assim, esse bumbumzinho ele vai diminuir, tá, gente? Por isso que eu faço ele meio grandinho, porque ele vai diminuir. E ele é legal porque ele vai dar uma moldagem mais bonita na hora de colocar a sainha do vestido. Então ficou assim o corpinho dela. Nessa posiçãozinha de pezinho de passada, né? De pezinho pra trás. Bom, e mais uma vez eu venho com o meu molde, né? Agora pra marcar aqui o lugar do olho e do nariz, né? Eu dou um pequeno furinho só pra eu ter uma noção, pra não sair muito torto. Então eu dou uma marcadinha assim, pra ficar mais ou menos no lugar onde eu vou aplicar. Bem, agora eu venho com um pouquinho de cola, né? Coloco aqui onde vai ser o nariz. E aí eu já pego um pedacinho de massa, já pego no quase o formatinho do triângulo, né? Só pra me ajudar. E aí eu boto. Colo assim, dou uma apertadinha. Vejo se tá mais ou menos aqui no meio, né? Pra não dar trabalho depois. E aí agora, pego qualquer ferramenta de corte. Eu até tenho um estilete, gente, mas eu gosto dessa ferramenta antiga aqui. Vai entender, né? Que era um negócio de unha. E aí você vem tirando assim, ó. Cortando no formato de triângulo, né? Que é o formato do narizinho do pop. Tirando o excesso. Só daqui ficou mais. Aí você vai... Isso aqui é a parte chata de fazer, não vou mentir, não. Se eu falar que é fácil, eu vou estar mentindo. Tá bem grandão ainda. E eu gosto de vir também com a agulha de crochê, sabe? Fazendo assim já pra ir dando um acabamento e também pra diminuir um pouco esse volume de massa aqui. É a parte chata e a parte difícil, né? Porque tem que sair o nariz bem feitinho, né? E aí a mesma coisa, o nariz do pop ele é bem pequenininho, mas aqui também vai secar. Então eu tenho que fazer um tamanho um pouquinho maior. Tudo eu vou fazendo um tamanho um pouquinho maior pra poder depois, quando secar, ficar no tamanho que eu quero. Tirei a mão um pouquinho de massa, porque eu tô achando muito grande. Já tá quase bom. Parece que ficou bom, né?
Pronto, o nariz tá do jeito que eu quero. Aí, como vocês podem ver, ó, tem a marca da massa, né? Aí, pego o pincel com água, dá uma umedecida nessa massa. E aí que eu vou pegar ainda essa agulha e vou tentar tirar esse excesso. Tipo se eu estivesse raspando, sabe? Dando uma apertadinha assim. Toma cuidado só pra não desmanchar o nariz, né? Não peitar lá. Tirando esse excesso que ficou aqui. E aí, pra dar um toque final de perfeição no nariz, eu pego um lencinho, né? Passo um pouco de álcool. Porque o álcool, ele tipo derrete o biscuit. Aí eu passo aqui, ó, nessa lateralzinha onde eu alisei. Acabei de alisar e acabei de tirar. Isso aqui tá tirando todo o restinho de imperfeição. Aí tá voltando tudo a ficar o rostinho bem lisinho do jeito que tava antes. Então, são pequenos detalhes assim que faz toda a diferença no acabamento, né? Se eu deixasse aquela massa do jeito que eu botei o nariz aqui, ia ficar vendo a marca do nariz. Tá vendo, ó? Já saiu. E aí, quando ele secar, vai ficar bem bonitinho. Agora eu vou fazer a orelhinha dele. Vou abrir uma massa aqui. Não precisa ser muito fina, não precisa ser muito grossa, mais ou menos assim. E eu venho com cortador. Isso aqui, gente, é um tubo de linha, então não há desculpas. E aí eu venho e corto. Faço as duas orelhinhas. Vou tirar daqui. A massa tá bem grudentinha, acabou grudando, né? Mas aí, ó, só ajeitar assim com a mão. Ajeita pra poder tirar as imperfeições. E aí eu pego a ferramenta de corte de novo. E aí eu vou cortar, tipo, metade dela, sabe? Porque a orelhinha é pequena, então corto mais ou menos aqui, quase na metade. Um pouco mais da metade. Pra ficar mais ou menos assim, tipo uma bandinha de lua. E aí eu vou colar lá na cabeça, fazer logo as duas aqui. Bom, eu vou colocar aqui um pouquinho de cola bem na metade, né? Que da lateral da cabeça dela. E vou pegar a orelhinha e posicionar. E aí tem aquele cuidado, né? De ver se tá tipo na altura da outra, né? Olha assim por cima pra ver se tá na altura. E aí se estiver posicionada eu vou ajeitar. Vou ajeitando assim pra unir, né? A massa da orelha com a cabeça. Mesma cor do nariz, né? Só pra deixar um acabamento bem feitinho. Gente, eu não sei mais nem onde é que eu tô gravando aqui. Eita, Deus. E aí, a mesma coisa, eu vou passando a água pra ir unindo essa massa aqui, ó. E aí, também, igual eu fiz no nariz, eu faço aqui. Se tiver muito acúmulo de massa aqui, eu venho com lenço, né? E um pouquinho de álcool. E passo pra dar o acabamento final, né? Pra ficar bem direitinho. Pronto. Aqui é o lencinho, né? Com álcool. E passo assim, só pra ficar bem alisadinho. Aqui do outro lado. E pronto, orelhinha e nariz já estão colocados, agora eu vou colocar o olhinho. Eu gosto sempre de olhar assim, pra ver se as orelhas estão na mesma posição e pra ver se o nariz tá bem no meio, sabe? Já comparo aqui com esse furinho que eu fiz, que é onde eu vou encaixar o pescoço. Aí eu gosto de olhar assim, que é pra ver se tá tudo alinhado. E aqui tá perfeito. Agora eu vou fazer o olhinho. Eu prefiro fazer de massa. Então eu passo um pouquinho de creme Nivea aqui na base, né, pra não grudar, porque eu vou abrir ela bem fininha. E aí, vamos lá. E aí, antes de cortar, se quiser, pode deixar ressecar um pouquinho, sabe? Porque ela fica muito fina, pra não dar errado. Pode esperar dar uma ressecadinha, sabe? Ficar melhor pra cortar. Eu passo um pouquinho de creme aqui em cima, pra não grudar. E aí, eu boto aqui uma liga de balão. Só pra o corte ficar mais perfeito, sabe? Aí eu venho e corto com o cortador. Pronto. Aí você pega ele assim e vai ajeitando com a mão, né? Porque fica tipo uma rebarbazinha. Você vai ajeitando com a mão, dando uma alisadinha, tipo a orelha, né? Pra ele ficar bem redondinho, bem ajeitadinho, antes de colar.
Ó, gente, pode deixar ele ressecar um pouquinho, tá? Pra não ficar muito mole, pra não desmanchar, né? E aí eu venho, passo a cola branca aqui por ele, que agora eu vou colar. Pega a cabeça, né? Aí onde eu marquei, que eu ia botar, eu venho e coloco. E aí nessa hora que eu posso pegar um pouquinho de creme nível, eu passo aqui por cima, só pra fazer esse movimento assim, ó, circular, pra ele ficar bem ajeitadinho, sabe? Colar direitinho e ficar bem ajeitadinho. Você vai fazendo isso até você achar que já tá legal. Coloquei outro aqui, aí tem que ter uma atençãozinha, né, pra não ficar torto. Olha assim, pode virar de cabeça pra baixo pra ver se não tá torto, que eu acho que ele tá na posição legal. Aí eu vou com o dedo um pouquinho de creme nível, né, pra me ajudar. E vou alisando assim até ele ficar no ponto. Ó, pra mim o olhinho já ficou legal. Se por acaso, quando ele secar totalmente, ficar torto, alguma coisinha, você pega um pedacinho assim de lixa d'água. Esse aqui, o tamanho dela é 220. Ela é bem sensívelzinha, não é grosseira. Aí você vai, ó, e lixa com ela seca mesmo, né? Eu vou esperar secar e eu vou ver se o meu vai precisar lixar. Aí, preto suja muito, né, ó. Então, pega lá o lencinho com o álcool e passa onde tiver sujo, que sai na hora. Bom, ficou assim, né, a cabeça e o corpinho dela. Nos próximos vídeos eu vou fazer roupa, o calçado, o cabelo e a base e a coroa de flores dela. Cada um em um dia diferente, porque demora, né? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês deixem nos comentários que eu vou responder.